Graça e paz, queridos irmãos, meus amigos e amigas, todos que são amantes da palavra de Deus e também praticantes dela, amém? Procuram, de certa forma, fazer a vontade do Senhor, ainda que não na perfeição, né? Porque ninguém vai ser perfeito totalmente, mas honra ao Senhor com a sua vida, com o melhor que tem, né, do seu dízimo do seu tempo, da sua vida, também da sua oferta, né, da semente que Deus tem colocado nas suas mãos, porque Deus dá semente ao que semeia, e louvado seja Deus por isso, né, que Deus continue te abençoando. Se você é um abençoador, né, com certeza Deus vai continuar te abençoando também, né, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, nós vamos fazer a nossa leitura. Hoje já estamos quase finalizando, né? Amanhã estaremos finalizando o último livro dos profetas maiores, que é Daniel, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 8, 9 e 10 de Daniel. O capítulo 8 diz a visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e vi pois na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estava eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E ouvi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse:
Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9, a oração de Daniel, às 70 semanas, o Messias. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre um reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo nome.
porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, em opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e ora para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me entristeceu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Capítulo 10. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as plantas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e
levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobre mim vieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez, e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Glória a Deus, né, irmãos? Fizemos então a nossa leitura de hoje, no capítulo 8, 9 e 10, onde nós vimos aqui nas visões que Daniel teve aí de um carneiro, de um bode, e o que significava essas visões aí, né, remetendo a reinos, né, que se levantariam. E depois vimos também a oração que ele fez diante do Senhor para querer entender e compreender, né, as coisas de Deus que haveriam de acontecer sobre o povo de Deus. E diante disto, Deus enviou, né, Gabriel, o anjo mensageiro, para fazer, para que Daniel tivesse entendimento, né, da visão e das coisas que haveriam de acontecer, não somente sobre o povo de Israel, mas sobre a humanidade, né? As coisas que haveriam de acontecer aí há muitos dias, né? Depois de Daniel, não era para aqueles tempos, né? Deus já tinha avisado a Daniel através do anjo mensageiro que aquelas coisas eram para tempos distantes, né? Ou seja, para os nossos dias, para os nossos tempos, né? Nós estaremos aqui presenciando muitas destas coisas que foram anunciadas a Daniel, né? Como eu já disse, Daniel é um livro apocalíptico, né? Tem muita relação com o livro de Apocalipse, né? E com as coisas que estão ali para acontecer e estão acontecendo, amém? Nós vamos finalizar aí orando, né? Esse estudo, essa leitura que nós estamos fazendo não é um estudo teológico, né, irmãos? Né? A gente fala alguma coisa, né, da palavra de Deus para que você tenha um pouco de entendimento, mas não é um estudo teológico das coisas de Deus, né? Então precisamos aí, através de compêndios, literaturas, através até mesmo, né, se você conseguir fazer um curso teológico, médico, básico, médio ou bacharelado, você vai ter mais entendimento destas coisas escatológicas, né, que estão dentro da palavra do Senhor, amém? Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Deus que tem anunciado os teus projetos, os teus planos para com a humanidade, através dos teus servos, profetas, até mesmo através de visões e revelações, Senhor. Continua abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para coisas grandes e ocultas que não sabemos. Continua, meu Deus, querido Deus amado, nos
dando graça onde nós não temos, para continuarmos trilhando os caminhos da verdade, os caminhos da justiça, fazendo o teu querer, a tua vontade, andando através da palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz e que funciona. É a verdade que nos limpa, é a verdade que nos santifica e que nos vai que vai nos dar vitória para irmos morar no céu, meu Pai. Em nome de Jesus, continua no controle de tudo ainda que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, que o Senhor seja soberano e que a tua vontade seja feita para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus. E assim, se o Senhor permitir, amanhã estaremos retornando para finalizar o livro de Daniel, né? Lendo o capítulo 11 e 12 e começando aqui o livro de Oséias, né? Profeta de Deus, que faz parte dos profetas menores, né? São 12 livros que compõem os profetas menores, né? Porque eles tiveram um ministério profético de curta duração, amém? Foi menor do que os profetas maiores, né? O tempo que eles exerceram o seu ministério foi menor, por isso que eles fazem parte dos profetas menores, né? Não que eles não tivessem importância, amém, irmãos? Então nós vamos, né, amanhã, se Deus permitir, entrar nesse livro de Oséias. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor Jesus permitir. Graça e paz.